Vamos lá então para mais uma aula de botânica. Bora, 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 lindezas. Ó, vamos lá então agora para a aula de gimnospermas. Perfeito? Gimnospermas. Então, a primeira coisa, vamos traduzir aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta. Opa, trocar a cor. Aí. Gimno significa nua. Sperma significa semente. Então, aqui, gimnosperma significam sementes nuas. O próprio nome já está dizendo que não tem fruto. Que são plantas que apresentam sementes nuas. Perfeito? Tranquilo? Tá. Ó, então, o que deve chamar a atenção aqui, ó, perfeito? São as primeiras plantas vasculares na escala evolutiva. As primeiras. Perfeito? As primeiras plantas na escala evolutiva. Tá bom? A ter semente. As sementes não têm frutos, beleza? Aqui no caso, porque se você pegar angiospermas, que é o próximo grupo, são sementes protegidas. Protegidas por quê? Pelo fruto. Tudo bem? Ó, por definição, semente é o óvulo desenvolvido após a fecundação que contém o embrião, reservas nutritivas e o tegumento. Então, a semente é o óvulo desenvolvido. Perfeito? Isso é a semente. Perfeito? Tranquilo? Então tá bom. A grande importância da semente é para a perpetuação da espécie, porque elas têm a capacidade de ficar dormentes, perfeito? E disseminação da espécie. Por quê? Por exemplo, quando uma ave vai pegar, por exemplo, o pinhão para comer. Às vezes ela sai com aquilo no bico, cai, ele vai cair longe da planta-mãe e vai ajudar aí na dispersão das sementes. Perfeito? Tranquilo? Então tá bom, ajudar na dispersão das sementes. Bora lá. A planta. Existem 4 grupos principais aqui, perfeito? As coniferófitas, cicadófitas, guinetófitas e ginkófitas. Bom, em relação às coníferas, simples, são os principais representantes estão aqui. Esses são os principais representantes, que são os pinheiros, de forma geral, não é? Em especial para nós aqui do Paraná, o pinheiro do Paraná. E as gigantescas sequoias. Olha o tamanho só desse cara perto dessa gigantesca sequoia que pode ter mais de 100 metros de altura. Perfeito? Muito comuns, são muito comuns na região da taiga. Perfeito? Cicadófitas. Essa daqui é considerada até mesmo um fóssil vivo, porque ela não mudou muito com o passar dos milhares de anos aí. Tá? Não mudou demais, assim, não mudou muito. Tá bom? Elas predominaram aí na era dos dinossauros, na era mesozoica, perfeito? E quando nós falamos em era dos dinossauros, na mesozoica, nós falamos para as plantas a era das cicas. Hoje nós temos aí essas 2 espécies que são encontradas nas nossas cidades, em especial a Cicas evoluta, que é muito utilizada na ornamentação de jardins, né? Ela é muito utilizada na ornamentação de jardins. E antigamente essas plantas também eram chamadas de sagu de jardim, porque se extrai um amido dela que é utilizado para fazer sagu. Desconheço um doce de vó, um doce mais de vó do que sagu. Beleza? É porque eu lembro da minha, né? Ó, aí nós temos as guinetófitas. O que chama atenção nessas guinetófitas? Essas guinetófitas, elas se assemelham às eudicotiledôneas, porque diferente do que a gente sempre acha que são folhas estreitas, as ciculifoliadas, né? Porque a cícula quer dizer agulha, que elas têm folha igual agulha. Essas daqui, elas apresentam, pessoal, olha só, folhas largas e uma semente carnosa que faz lembrar um fruto. Pelo amor de Deus, não é fruto, é semente carnosa. Perfeito? Semente carnosa. Tudo bem? E aí nós temos também a efedra, que inclusive ela faz lembrar um pouquinho o aspecto dela, né? Faz lembrar um pouquinho aqui faz lembrar a cavalinha, né? E também tem sementes carnosas. E aí entra agora a planta. Lembra que eu falei lá em Pteridófitas que tem algumas plantas que falam que são as mais loucas que existem? Aqui é uma delas. Olha que nome bonito para você pôr numa filha, né? Velvestickia mirabilis, não é? Então, essa planta ela é encontrada principalmente aqui no sudoeste da África, né?
você tem aqui na Angola, Namíbia e África do Sul, tudo bem? Essa planta, ela tem a maior parte dela soterrada na areia, tudo bem? Olha só, essa parte aqui fica soterrada na areia e essas aqui são as folhas. Quando você observa isso aqui, você acha que ela tem um monte de folhas, não é? Mas não, são apenas 2 folhas que saem desse cone lenhoso aqui, ó. É conforme ela, porque a folha não para de crescer, a parte mais longe da folha ela vai morrendo, perfeito? Vivo fica só apenas essas partes mais próximas desse cone, tudo bem? Então a Velva stick. Então aqui foram as gnetotas e agora as ginkófitas. O único representante que ficou da família, inclusive, ela é chamada de também, ela é como se fosse um fóssil vivo, né? Pode alcançar até 30 metros de altura. Ela apresenta uma folha em forma de leque. Eu acho que ela parece a folha das avencas, beleza? Faz lembrar as folhas das avencas. E aqui ela também tem uma semente carnosa, beleza? E o que chama atenção é que, diferente das outras, ela é uma planta decídua. Ou seja, ela perde as suas folhas no outono e, devido à ação do etileno, ela vai ficando amarelada, assim, olha só que bonitinha. Aqui, né? Vai ficando amarelada até ficar assim, bem amarelinha. Tudo bem? E essa planta também é utilizada em fitoterápico. Possivelmente você viu aí em algum lugar que ela é fitoterápica. Bom, vamos lá então. Em relação à sua estrutura, são plantas vasculares, ok. Apresentam raízes, caules e folhas. Lembra? São vasculares, né? E essas estruturas estão presentes no esporófito. Lá nas briófitas é rizoide, cauloide, filoide, porque lá são estruturas avasculares presentes no gametófito. Lembra disso? Qualquer coisa, volta lá na aula de briófita. Perfeito? E aqui elas são aciculifoliformes, beleza, aciculiformes, engoli aqui, ó, então, aciculiformes, porque elas têm as folhas em formas de acículas, assim, aparecendo agulhas, tudo bem? São fanerógamas, porque são as primeiras a apresentar uma estrutura reprodutora visível, que são esses estróbilos aqui. Aqui é uma estrutura reprodutora visível, não igual na cavalinha. Os estróbilos masculinos, eles produzem grão de pólen, e os estróbilos femininos produzem os óvulos. São as primeiras a apresentarem sementes, e a partir de agora são todas heterosporadas. Perfeito? Tranquilo? Então essa é a estrutura. Em relação à reprodução, aqui nós temos os estróbilos, então. Aqui nós temos o estróbilo masculino, ele é menor, beleza? Aqui que a foto fica desproporcional, né? Mas ele é menor. Os seus esporófilos são mais fechadinhos, porque aqui, ó, ela é bem maior, a feminina, beleza? Ela tem um diâmetro de quase 3 vezes o do masculino. Os seus esporófilos são mais abertos, beleza? Ó, aqui é uma foto superior, tá? E aqui nos estróbilos ocorre a formação do grão de pólen e nos femininos ocorre a formação dos óvulos. Por favor, em plantas, os óvulos não são os gametas. Óvulos são gametas em animais. Em plantas, não. Em plantas, eles são estruturas que irão abrigar o gametófito que contém o gameta. Por favor, grava isso. Óvulo aqui não é gameta. Ah, professor, então o grão de pólen é gameta? Não, também não é gameta. Perfeito? Não é gameta. Ele é o gametófito, como vocês vão ver. Tudo que for relacionado a masculino, a partir de agora, você vai utilizar o prefixo micro. Tudo vai ser prefixo micro. Tudo que for feminino usará o prefixo... Que feio minha letra. Mega. Beleza? Então, tudo que for masculino, micro. Tudo que for feminino, mega. Perfeito? Então, lembrando que esse estróbilo aqui, dessa planta que é a cavalinha, esse estróbilo aqui
não é uma estrutura de reprodução visível, porque aqui não vai ser uma estrutura de reprodução sexuada. Ali vai ser a estrutura de formação de esporos só. Beleza? Não é a estrutura de reprodução sexuada. Qualquer coisa, dá uma olhadinha, porque o ciclo faz lembrar o ciclo da samambaia lá. Tudo bem? Faz lembrar, não é igual, tá bom? Mas, por favor, isso aqui não é uma estrutura de reprodução sexuada. Ao passo que isso aqui é uma estrutura de reprodução sexuada. Perfeito? Vamos lá, então. Importante. Eu falei isso para vocês em pteridófita, vou falar de novo. Lembre-se, agora você não pode esquecer. Os esporângios contêm os esporócitos, que por meiose geram os esporos, que por mitose geram os gametófitos. O que vai mudar aqui agora serão os prefixos, porque tudo que for masculino eu vou colocar prefixo micro, tudo que for feminino eu vou colocar o prefixo mega. Perfeito? Então, eu vou começar aqui, eu vou fazer aqui de um jeito que eu faço no quadro. Tá? Então, eu vou dividir por partes. Primeiro, formação do grão de pólen, depois, formação dos óvulos e depois, fecundação. Vou dividir em 3 partes. Tá bom? Então, tenha fé que isso aqui é um microestróbilo, igual aquele que eu desenhei para vocês lá. Tá bom? Esse aqui é da Araucária angustifolia, que é o pinheiro do Paraná. Tudo bem? Então, se eu pegar essa parte aqui e dar um zoom nessa folhinha, essa folha é chamada de microsporófilo. O que significa esse microsporófilo? Micro, masculino, esporófilo, folha que produz esporo. Então, isso aqui é a folha que produz os esporos masculinos. Perfeito? Então, esse é o exemplo aqui do grão de pólen. Tá? Então, esses saquinhos que estão aqui embaixo, ó, são os microsporângios, ou seja, os esporângios masculinos. Dentro desses microsporângios estão os microsporócitos, que são os esporócitos masculinos, ou células mãe do grão de pólen, beleza? Ou célula, na verdade, célula mãe do esporo, perfeito? Esses esporócitos, eles passam por meiose e geram os esporos, só que os esporos são esporos masculinos. Esses esporos passam por meiose e originam um gametófito, só que é um gametófito masculino. Tudo bem? Esse gametófito é o grão de pólen. Então, por que o grão de pólen é o gametófito? Porque é o seguinte, olha só, aqui é a estrutura de um grão de pólen, tá? O grão de pólen, na verdade, ele tem 4 células, são 2 células protaliais, a célula geradora e a célula do tubo. Eu não representei as células protaliais aí, porque normalmente eu acabo não representando, porque a gente depois ele só vai servir para uma nutrição e depois ele desaparece. Tá? Ele desaparece depois. Então eu deixo só essas células mesmo. E por favor, tem um acento aqui, ó. Eu esqueci de colocar. Pronto. Tá? Então, no grão de pólen, que é o microgametófito jovem, eu tenho a célula geradora, que é essa que eu fiz em azul, e aqui eu tenho a célula do tubo. A célula geradora, ela vai por mitose dar origem aos gametas masculinos. E a célula do tubo vai formar o tubo polínico. Tudo bem? Então, por isso que o grão de pólen não é o gameta. Ele é o gametófito, porque ele tem a célula geradora que dará origem ao gameta. Perfeito? E esse grão de pólen, nessa situação que ele se encontra, ele é um gametófito jovem. Perfeito? Então, essa é a formação do gametófito. Então, ó, mudou alguma coisa daquele esquema que eu passei para vocês? Somente o prefixo. Ó. Eu tenho os esporângios masculinos, que contêm os esporócitos masculinos, que por meiose geram os esporos masculinos, que por mitose geram os gametófitos masculinos, que aqui no caso é o grão de pólen. Perfeito? Tranquilo? Então tá bom. Agora nós vamos para a formação dos óvulos. Tenha fé que esse meu desenho aqui é um óvulo. Tá? Um óvulo não, um estróbilo. Ai, cortei aqui na hora de formar. Beleza? Tem que ter um ezinho aqui. O estróbilo é masculino. Feminino, perdão. Então, se eu pegar esse estróbilo feminino aqui, pegar uma folhinha dele, igual aquela folhinha do desenho, da foto que eu tirei lá no estróbilo, beleza? Qualquer coisa, você dá uma voltadinha no vídeo lá. Aqui eu tenho um óvulo imaturo, beleza? Esse óvulo imaturo, tá? Esse óvulo imaturo, ele tem esse tegumento aqui, que é diploide.
tegumento é diploide. Se o tegumento é diploide, quer dizer que é uma estrutura esporofítica. Tudo que for diploide é esporofítico. Perfeito? Aí aqui, no óvulo, essa aberturinha aqui é a micrópila. Tá? Ó, aqui é a micrópila. Tá bom? E aqui dentro está presente o megasporângio, ou seja, o esporângio feminino. Tá? Então, ó, é o esporângio feminino, que pode ser chamado de nucelo. A palavra nucelo significa pequena noz, porque quando ela começa a se formar, ela parece uma nozinha, beleza? Parece uma nozinha. Então, olha só, aqui é o seguinte. Então, eu tenho o megasporângio, e dentro do megasporângio eu tenho o megasporócito, que é essa célulazinha aqui, ó. Esse megasporócito vai passar por meiose, gerando 4 células, 4 megásporos, ó. 1, 2, 3, 4 megásporos. Porém, desses 4 megásporos, 3 degeneram, ficando apenas um megásporo que é chamado de megásporo funcional. Perfeito? Então, ó, eu tenho o megasporângio que contém o megasporócito, que por meiose gera 4 megásporos. Dos 4 megásporos, 3 degeneram, ficando apenas um, que é o megásporo funcional. Agora presta bem atenção, porque vai ser a diferença entre gímeno e anjo. Presta atenção. Primeira coisa, esse megásporo ele vai passar por sucessivas mitoses, originando esse tecido aqui, ó, que é o endosperma primário. O endosperma primário. Deixa eu apagar isso aqui. Ó. Vai dar origem ao endosperma primário. Esse endosperma ele é formado por centenas e às vezes até milhares de células, às vezes 2.000, 1.500, 2.000 células aí ele é formado. Então ele é multicelular. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Esse endosperma, que veio de sucessivas mitoses do megásporo, tá? Ele passou, algumas células dele passaram por diferenciação, originando o arquegônio e em seu interior a oosfera. O arquegônio é essa estruturinha aqui, ó, onde está a oosfera. Beleza? Então, ó, algumas células do endosperma primário se diferenciaram, originando o arquegônio e a oosfera. Quem que deu origem, então, ao gameta? Foi o endosperma primário. Portanto, em gimnospermas, o endosperma primário é o megagametófito. É um megagametófito aqui nesse óvulo maduro. Perfeito? Então, ó, presta atenção. Quem que é o gametófito masculino em gímeno? Grão de pólen. Quem é o gametófito feminino em gímeno? Endosperma primário. Grava isso. Esse endosperma, além dele ser o megagametófito, ele também vai ser um tecido ele vai ser um tecido de nutrição para o embrião posteriormente. Tudo bem? Então tá. Agora, formou a oosfera. Agora vamos ver então a fecundação. Então aqui eu tenho um grão de pólen, que é o microgametófito jovem. Esse grão de pólen, ele vai ser levado até... Opa, deixa eu apagar com uma porcaria isso aqui. Ó, presta atenção. Ah, só retomando, né? Eu já estou colocando os desenhos que eu faço no quadro, que é para você fazer isso aí no caderno. Tá bom? Então, ó, o grão de pólen, ele vai ser transportado até a micrópila do óvulo. Anota isso. Em gímeno, o grão de pólen vai até a micrópila do óvulo. Esse transporte do grão de pólen do estróbilo masculino até o feminino é chamado de polinização. Tudo bem? Como a polinização aqui ela é realizada pelo vento, é uma polinização por anemofilia. Beleza? Anemo significa
vento, filia, afinidade por, beleza? Filia, afinidade por. Então, anemofilia, afinidade pelo vento. Quando esse grão de pólen chega na micrópila do óvulo, ele começa, então, a célula do tubo, ela germina e origina o tubo polínico, que é a haploide. Beleza? Agora, a célula geradora que estava aqui, ela passa por mitose e origina os núcleos gaméticos, que são os gametas. Então, o gameta agora aqui não é mais anterozoide. São os núcleos gaméticos, ou também chamados de núcleos espermáticos. Olha só. Então, olha só, aqui tem um grão de pólen. O grão de pólen jovem, tá? Que é o gametófito masculino jovem. E aqui o tubo polínico formado. Então, quando eu tenho um grão de pólen com o tubo polínico formado, com os núcleos gaméticos e o núcleo da célula do tubo, ou seja, eu tenho 3 núcleos aqui, então agora esse é o microgametófito jovem. Perfeito? Esse é o microgametófito adulto. Então agora presta atenção numa coisa. Então aqui, esse cara é o microgametófito adulto. O primeiro núcleo gamético chega na fecundação, então, e fecunda a oosfera. Então, dando origem ao embrião. Então, ó, na fecundação, o primeiro núcleo gamético fecunda a oosfera, gerando o embrião 2N. O que eu preciso que você saiba agora? O segundo núcleo gamético degenera. Coloca um ponto de exclamação nisso. Por quê? Vai ser fator de comparação com a anjo. Tá bom? É fator de comparação com a anjo. Então, aqui, o segundo núcleo gamético degenera. Após a fecundação, então, tudo isso daqui vai dar origem ao pinhão, que é a semente. Então, por exemplo, o tegumento do óvulo... Opa, passou aqui. O tegumento do óvulo mais o tegumento do esporófilo, que é a folhinha, vai dar origem ao tegumento do óvulo, que é 2N. O embriãozinho que está aqui dentro, ele é 2N porque é originado a partir da fecundação. E o endosperma, que é aquela partezinha branca que a gente come do pinhão, ele é haploide, porque ele não passou pela fecundação. Então, ó, tegumento 2N, embrião 2N, e o endosperma aqui, ele é N. Isso vai ser fator de comparação com o angiosperma. E olha aqui, está o desenho, tá, do pinhão. Beleza? Aqui não dá para ver direitinho, mas bem aqui nesse meinho aqui, ó, está o embriãozinho. Tá bom? Aqui está o embriãozinho. Tá? Então, aqui ó, a casca, que é o tegumento, o endosperma, que a gente come, tá? Ó, o endosperma que a gente come, a casca, e aqui o embriãozinho, que é um fiozinho bem branquinho. Quando a gente come o pinhão, é bem facinho de ver. Beleza? Tranquilo? Então, assim nós vimos essa reprodução. Aqui tem um esquema, se você quiser ver, tudo em um ciclo só. Beleza? Tudo aquilo que eu expliquei está num ciclo só. E o ciclo que eu passei para vocês é o ciclo do pinheiro. Por isso que eu fiz aquele primeiro desenho do pinheiro do Paraná desse jeito aqui. Tudo bem? Mas é a mesma coisa do que eu expliquei para vocês anteriormente. Então, só lembrando, a partir de pteridófita, todo mundo tem esporófita duradouro. Então, pteridófita, gimniângio, esporófita duradouro. São todas heterosporadas. Agora, presta atenção. São fanerógamas, são sifonógamas e são espermatófitas. Por quê? Fanerógamas são as primeiras a apresentar aparelho reprodutor visível, que são os estróbilos. Então, são as primeiras. Por que sifonógama? Em algum momento você viu eu falando de necessidade de água para fecundação? Não. Por quê? Quem levou os gametas masculinos até o gameta feminino foi o tubo polínico. Então, ela não precisa de ter água para a fecundação. Ela precisa de água para outras coisas, mas não para a fecundação, porque ela tem tubo polínico. E como são as primeiras a formarem sementes, elas são as plantas espermatófitas. Na escala evolutiva, são as primeiras. Põe um ponto de exclamação desse tamanho aí no seu caderno. Beleza?
Em relação às suas importâncias, são importantes porque são fontes de alimento, como é o caso do pinhão, aí. São utilizadas na ornamentação, como os pinheirinhos, aí como também as cicas que eu coloquei para vocês. A sua madeira não é utilizada para fazer móveis, elas podem ser utilizadas para fazer carvão, se extraem resinas de algumas gimnospermas, inclusive são resinas de alto valor econômico, são utilizadas para fazer tintas, vernizes e assim por diante. Beleza? Assim, então, fechamos a parte de gimnospermas. Aí estão as referências bibliográficas desta aula. E assim fechamos gimno, então. Um grande abraço e um beijo.